Como podemos amar como Jesus nos amou se somos imperfeitos? Olha só, irmã Ellen Pamela, nosso irmão Vanderlei trouxe uma pergunta muito interessante. Muito obrigada, irmão Vanderlei, pela sua contribuição com o nosso estudo aqui hoje. E olha, realmente, hein? Quem de nós poderia se considerar perfeito aqui neste planeta, nessa terra de tantos desafios e de tantos aprendizados também? Nós somos mesmo imperfeitos e Jesus sabe disso e sabia disso também quando nos orientou, nos mandou, nos ordenou a amar como Ele amou. Mas vamos pensar um pouquinho aqui, irmão Vanderlei, todos vocês que estão acompanhando a Comunicação 100% Jesus, quando eu refletia sobre essa pergunta, pensei assim, como é que foi que Jesus nos amou? Naquele momento da sua primeira vinda visível ao planeta Terra e ainda hoje. Jesus amou doando de si pela humanidade. Isso nós observamos nos relatos bíblicos, chegou inclusive ao sacrifício da crucificação, ressuscitou para nos mostrar que a morte não é o fim e prometeu voltar. Puxa vida, quanto amor! Prometeu não nos deixar sozinhos. E pensei, exemplificando como é que esse amor se deu na prática. Jesus fez algo que todos nós podemos fazer. Ele ouviu as pessoas, ofereceu esse acolhimento, escutando as suas dores, dando voz àquelas pessoas que ali caminhavam, procurando a solução para os seus problemas, procurando melhorar, sabendo que não eram pessoas perfeitas. Jesus amou essas pessoas ouvindo, acolhendo, abraçando, curando, sobretudo dando a elas a oportunidade de serem as protagonistas da sua própria fé, da sua própria melhora. Quantas vezes Jesus falou, vai, a tua fé te salvou, não peques mais, quer dizer, corrija-se, você tem tempo, oportunidade para isso. O Pai Celestial te dá essa oportunidade todos os dias nessa vida e em tantas mais. Jesus amou dessa forma. Será, irmão Vanderlei, que nós não temos também a possibilidade de ouvir, de acolher, de abraçar, de nos colocarmos à disposição dos nossos irmãos em humanidade, a começar pela nossa família, pelas pessoas que estão perto de nós, nossos colegas de trabalho, mas também indo além, nas iniciativas coletivas que nós temos a oportunidade de participar, nós temos a possibilidade de fazer isso, ainda que imperfeitamente. Mas eu vou trazer aqui, a partir desse exemplo do Cristo de Deus, um texto do irmão Paiva, que nos traz justamente a reflexão sobre ser o Cristo de Deus a primeira pessoa, o primeiro espírito a confiar no nosso potencial de avançar, de melhorar. Afinal, ele disse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso está, essa norma do Cristo de Deus, essa ordem suprema dele, em seu Santo Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Então, ele confia que nós podemos fazer isso, senão não tinha ordenado para o nosso coração essa ordem suprema. E o irmão Paiva fala em seu livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, nos subtítulos Universalidade do amor cristão, Saber querer de acordo com Jesus, e também traremos um trechinho do subtítulo A Palavra de Martin Luther King Jr. Isso tudo na sequência, nas páginas 303, 304 e 305. Você também pode ler do blog paivaneto.com, lá nós temos também o registro dessa página. Então diz aqui o irmão Paiva, vale esclarecer ainda mais o seguinte ponto. O irmão Paiva vem trazendo aqui um estudo muito completo. E ele fala assim, como bem viver em coletividade sem causar dano a ninguém? Jesus, o Cristo estadista, o autor do Apocalipse, responde desafiador no Evangelho consoante Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. E aqui é aquela passagem em que Jesus nos manda amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Olha que desafio Jesus nos traz, para além de amar aqueles que nós já convivemos, com os quais nós já convivemos com harmonia, com fraternidade, para amarmos aqueles com quem não temos ainda essa perfeição de convivência. E aí no versículo 48, Jesus diz o seguinte, sede, pois, perfeitos como é perfeito vosso Pai Celestial. E o irmão Paiva diz o seguinte na sequência aqui sobre essa passagem, Jesus é o Cristo ecumênico, o estadista supremo, porquanto apenas o pensamento divinamente universalista pode propor a existência de uma sociedade em que os seres humanos se respeitem em tamanho grau de fraternidade. Impossível?
Jamais! Aqui é a nossa resposta então, hein? E o irmão Paiva diz, estamos perante uma simples questão de saber querer. Passe o tempo que for necessário. Jesus também não nos apressa. Respeita as nossas limitações, os nossos limites, mas confia no nosso potencial de aprendizado para a vivência do divino bem. E o irmão Paiva conclui assim essa parte. Imprescindível é que perseveremos em Cristo Jesus. É na vivência do amor divino, buscando entender e praticar essa lei divina, que nós vamos inclusive aperfeiçoar a nós mesmos, aperfeiçoar os nossos espíritos. E o irmão Paiva conclui na página 305 assim, ó. Não há neste orbe quem seja perfeitamente bom ou totalmente mau. Por causa disso, há sempre a possibilidade de corrigir-se e que aqueles considerados bons não se tornem arrogantes na sua bondade. No entanto, e o mundo reclama com razão, que os bons sejam mais audazes nas suas obras, a fim de merecer o reconhecimento dos que esperam deles a atitude devida. Então, irmão Vanderlei, sabendo das nossas limitações, nós nos inspiramos no amor divino para corrigirmos aquilo que ainda precisamos corrigir, mas não acreditando também que nós somos apenas os nossos erros, apenas as nossas dificuldades. Lembrando que Jesus confia no nosso potencial de avançar, de caminhar rumo a essa perfeição e veja, isso é uma trajetória infinita, graças a Deus o aprendizado é infinito e o nosso Espírito Eterno tem a eternidade para se desenvolver na vivência desse amor. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sempre de portas abertas, com oportunidades no bem para aprendermos isso uns com os outros, juntos, né? Caminharmos nessa construção de um mundo melhor a partir da reforma do nosso coração.